Exercícios propostos. Questão 16. Resolva graficamente os sistemas abaixo usando uma folha de papel quadriculado. Em seguida, classifique-os em determinado, indeterminado ou impossível. Atribua então para x o valor de 0 e para y também, nas duas equações que eu vou estar fazendo os cálculos. E faça a substituição. Então aqui vai ficar 0 mais y, que é igual a 7. Y é igual a 7. Meu par ordenado, então, é 0 para x e 7 para y. A mesma situação agora, substituindo 0 no lugar do y. Então, eu tenho x mais 0, que é igual a 7. X é igual a 7. Então, meu valor aqui no x é 7. E meu par ordenado é 7 para x, 0 para y. Substituindo na outra equação, eu tenho 0 menos y, que é igual a menos 1. Vai ficar menos y, que é igual a 1. A letra não pode ser negativa. Então, multiplico tudo isso por menos 1. Eu vou ficar, então, com y, que é igual a menos 1. Meu par ordenado, então, é 0 para x, menos 1 para y. Substituindo 0 no lugar do y, eu vou ter x menos 0, que é igual a 1. X é igual a 1. Então, eu vou ter um par ordenado, onde o x é 1 e o 0 é y. Feitos os pares ordenados, agora eu coloco dentro de um plano cartesiano. Meu primeiro par ordenado é 0 para x e 7 para y. E o segundo é 7 para x e 0 para y. Ligando a reta entre os dois pontos, mexendo agora com os pares ordenados da outra equação. 0 para x menos 1 para y, 1 para x, 0 para y. Traço a reta entre eles. Essa reta em vermelho, eu estico ela até que ela cruze a reta em azul. Então eu encontro um novo par ordenado aqui na intersecção dessas duas retas, que vai ser de 4 para x e 3 para y. Logo, esse sistema é um sistema determinado. Resolvendo o sistema B, atribuo o valor de 0 para x e para y nas duas equações do sistema. Fazendo a substituição na primeira equação, eu tenho 0 mais 2y, que é igual a 3. Y é igual a 3 dividido por 2. Y é igual a 1,5. Meu par ordenado, então, é 0 para x e 1,5 para y. Substituindo 0 no lugar de y, eu vou ter x mais 2 vezes 0, que é igual a 3. X é igual a 3. Então, eu vou ter um par ordenado de 3 para x e 0 para y. Na outra equação, substituindo 0 em x, eu tenho 2 vezes o 0 mais 4y, que é igual a 8. 4y é igual a 8. Y é igual a 8 dividido por 4. Y é igual a 2. Meu par ordenado é 0 para x, 2 para y. Substituindo agora o 0 no lugar do y, eu vou ter 2x mais 4 vezes o 0, que é igual a 8. 2x é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Então, meu par ordenado aqui é 4 para x e 0 para y. Feitos os pares ordenados, coloco todos eles dentro de um plano cartesiano. Primeiro par ordenado, 0 para x, 1,5 para y, exatamente na metade do caminho entre 1 e o 2. Segundo par ordenado, 3 para x, 0 para y. Ligando a reta entre os dois pontos, tenho isso. Colocando agora os pares ordenados da outra equação. Então, eu tenho 0 para x, 2 para y. 4 para x, 0 para y. Ligando os dois pontos agora. Então, aqui, nesse caso, eu tenho duas retas paralelas. Elas nunca vão se encontrar. Nesse caso, eu falo que esse sistema ele é impossível. Resolvendo o sistema C, aqui eu tenho um 0 depois do sinal de igual. Então, eu não vou atribuir o 0 porque vai dar tudo errado. Eu vou atribuir qualquer outro valor. No caso aqui, eu vou escolher 2. Então, eu atribuo 2 para x e para y nas duas equações do sistema. Faço a conta agora. Substituindo na primeira equação, 2 vezes o 2 mais y, que é igual a 0. 2 vezes 2,
4 mais y, que é igual a 0. Y é igual a menos 4. Então, meu par ordenado aqui é 2 para x, menos 4 para y. Substituindo 2 agora para y, eu tenho 2x mais 2, que é igual a 0. 2x é igual a menos 2. X é igual a menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. Então, eu tenho um par ordenado, onde o x é menos 1 e o y é 2. Substituindo agora o 2 na segunda equação para x, eu tenho 3 vezes o 2 mais y, que é igual a menos 2. 3 vezes 2, 6, mais y, que é igual a menos 2. Y é igual a menos 2, passo 6 para o outro lado, negativo. Y é igual a menos 8. Meu par ordenado é 2 para x, menos 8 para y. Substituindo o 2 no lugar do y, eu tenho 3x mais 2, que é igual a menos 2. 3x é igual a menos 2, menos 2. X é igual a menos 4 dividido por 3. X é aproximadamente menos 1,3. Então, eu tenho um par ordenado de menos 4 terços para x e 2 para y. Coloco todos esses pares ordenados dentro de um plano cartesiano. O primeiro par ordenado da primeira equação é 2 para x, menos 4 para y. Menos 1 para x, 2 para y. Ligo os dois pontos. O primeiro par ordenado da segunda equação é 2 para x, menos 8 para y. Próximo é menos 1,3 aproximadamente e 2 para y. Vai estar mais ou menos aqui, ligando os dois pontos. Se eu prolongar as duas retas, em algum momento eu vou encontrar um outro par ordenado. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que esse sistema ele é determinado. Resolvendo o sistema D, atribuo o valor de 0 para x e 0 para y nas duas equações do sistema e faço a substituição em cada equação. 0 mais y, que é igual a 3. Y é igual a 3. Meu par ordenado é de 0 para x e 3 para y. Substituindo 0 no y, eu tenho x mais 0, que é igual a 3. X é igual a 3. Meu par ordenado é de 3 para x e 0 para y. Substituindo 0 em x, eu tenho 2 vezes o 0 mais 2y, que é igual a 6. 2y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 2. Y é igual a 3. Meu par ordenado é 0 para x, 3 para y. Substituindo 0 em y, eu tenho 2x mais 2 vezes 0, que é igual a 6. 2x, que é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Meu par ordenado é 3 para x, 0 para y. Feitos os pares ordenados, coloco eles dentro de um plano cartesiano. Primeiro par ordenado, 0 para x, 3 para y. Segundo, 3 para x, 0 para y. Ligo os dois pontos. Os pares ordenados da próxima equação são 0 para x e 3 para y, que está exatamente em cima do outro par ordenado. E o próximo, 3 para x e 0 para y, que também está em cima do outro par ordenado. Então, eu ligo agora os dois pontos. Nesse caso, eles não estão cruzando, eles estão exatamente no mesmo lugar. Nesse caso, eu falo que é um sistema indeterminado. Sistema E. Atribuo 0 para x e 0 para y nas duas equações e faço a substituição. 0 menos y é igual a 3. Menos y é igual a 3. A letra não pode estar negativa. Multiplico tudo por menos 1. Y é igual a menos 3. Meu par ordenado, então, é 0 para x e menos 3 para y. Substituindo agora o 0 em y, eu vou ter x menos 0, que é igual a 3. X é igual a 3.
Meu par ordenado, 3 para x e 0 para y. Substituindo 0 no lugar do x na segunda equação. 2 vezes 0 menos 2y, que é igual a menos 4. Menos 2y, que é igual a menos 4. Y é igual a menos 4 dividido por menos 2. Y é igual a 2. Meu par ordenado, 0 para x, 2 para y. Substituindo 0 no y, eu vou ter 2x menos 2 vezes o 0 igual a menos 4. 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2. X é igual a menos 2. Meu par ordenado, menos 2 para x e 0 para y. Feitos os pares ordenados, agora eu coloco eles dentro de um plano cartesiano. Achando o primeiro par ordenado, eu tenho 0 para x e menos 3 para y. Segundo par ordenado da primeira equação, 3 para x, 0 para y. Traçando a reta, achando os pares ordenados da segunda equação, eu tenho 0 para x e 2 para y. E menos 2 para x e 0 para y. Traçando a reta entre os dois pontos, então eu posso observar que são duas retas paralelas, elas nunca vão se cruzar. Portanto, essa ela é um sistema impossível. Sistema F. Dessa vez eu vou atribuir 1 para o x e 1 para y nas duas equações. E faço a substituição para x nessa primeira parte. Então, vou ter 2 vezes o 1 mais y, que é igual a 5. 2 mais y, que é igual a 5. Y é igual a 5 menos o 2. Y é igual a 3. Meu par ordenado é 1 para x e 3 para y. Substituindo 1 agora, no lugar do y, eu vou ter 2x mais 1, que é igual a 5. 2x igual a 5 menos o 1. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Então, eu vou ter um par ordenado de 2 para x e 1 para y. Substituindo 1 no x, eu vou ter 4 vezes o 1 mais 2y, que é igual a 10. 4 mais 2y, que é igual a 10. 2y é igual a 10, passo 4 para o outro lado negativo. Y é igual a 6 dividido por 2. Y é igual a 3. Então, eu tenho 1 para x e 3 para y. Substituindo 1 no y, eu tenho 4x mais 2 vezes o 1, que é igual a 10. 4x mais 2 é igual a 10. 4x é igual a 10 menos o 2. X é igual a 8 dividido por 4. X é igual a 2. Então, meu par ordenado aqui vai ser de 2 para x e 1 para y. Coloco os pares ordenados dentro de um plano cartesiano. Meu primeiro par ordenado é 1 para x e 3 para y. Meu segundo par ordenado é 2 para x e 1 para y. Traço a reta entre os dois pontos. Agora acho os dois pontos da segunda equação. 1 para x e 3 para y, que é no mesmo ponto que o anterior. E 2 para x e 1 para y, também no mesmo ponto anterior. Traçando a reta entre os dois pontos, eu posso observar que é uma reta que passa nos mesmos lugares que a reta anterior. Então, eu posso afirmar que o sistema da F é um sistema indeterminado. Exercício 17. Acompanhe o diálogo entre João e Pedro. Pedro, se você me der 1/5 das suas figurinhas, eu ficarei com o dobro do que lhe restará. E se você me der 60 das suas figurinhas, João, ficaremos com quantidades iguais. Quantas figurinhas cada um tem? Então, primeiramente, vamos chamar Pedro de P e João de J. Então, o João está falando para o Pedro. Pedro, se você me der 1/5 das suas figurinhas, então vamos lá. O João,
ele vai ganhar 1/5 das figurinhas de Pedro. O João tá falando ainda, ó. Eu ficarei com o dobro do que lhe restará. Então, o que que acontece? O João aqui, ele ainda vai ficar com o dobro do que restar pro Pedro. O que que o Pedro tem? As figurinhas dele, menos 1/5 das figurinhas que ele já deu pro João, que é 1/5 de P que a gente chamou aqui anteriormente. Agora eu vou achar a minha segunda equação desse sistema. Então agora o Pedro tá falando pro João. E se você me der 60 das suas figurinhas, ou seja, o Pedro, ele vai ganhar 60 figurinhas. Ele vai ganhar 60 figurinhas de quem? Do João. Ficaremos com quantidades iguais. Então isso daqui vai ser o quê? A quantidade de figurinha do João menos as 60 figurinhas que ele deu para o Pedro. Eu preciso organizar as equações desse sistema para poder resolver eles. Então eu vou pegar a primeira equação do sistema e vou resolver ele aqui no canto. Vou resolver isso dentro como se fosse uma equação de primeiro grau, organizando ela. J mais 1/5 de P, que é igual, faço a distributiva do 2. Então eu vou ter 2 vezes o P, 2P. 2 vezes 1/5 vai ser igual a 2/5 de P. Positivo com negativo, negativo. Agora organizo toda a minha equação. Eu vou ficar com J mais 1/5 de P mais 2/5 de P menos 2P, que é igual a 0. Não vai ficar nada lá, então é 0. Soma essas duas frações aqui, porque elas têm o mesmo denominador. Então eu vou ter J mais, conservo o meu denominador e somo a parte de cima. 1 mais 2, 3P, menos 2P, que é igual a 0. Faço o MMC entre todos eles. Se eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho o 1 e o 1 aqui. O MMC entre 1, 5 e 1 é o próprio 5. Então eu vou ter uma fração com denominador 5, mais outra fração com denominador 5, menos outra fração com denominador 5, que vai ser igual a 0. Nessa parte, eu tenho que fazer a regrinha de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 1, 5, vezes o J, 5J. 5 dividido por 5, 1, vezes 3P, 3P. 5 dividido por 1, 5, vezes o 2P, 10P. Feito tudo isso, eu posso eliminar meus denominadores, porque eu não vou precisar mais dele. Eu fiquei, então, com 5J mais 3P menos 10P, que é igual a 0. Resolvo isso aqui, ó, 3P menos 10P. Vai ficar 5J, 3P menos 10P menos 7P, que é igual a 0. Então, olha só, essa parte inteira da minha equação vai se tornar apenas 5J menos 7P, que é igual a 0. Vou fazer com outra cor para ficar melhor a visualização. Então eu tenho agora, ó, P mais 60, que é igual a J menos 60. Separo letra de um lado e número do outro. Então eu vou ter P menos J, que é igual a menos 60 menos 60. P menos J é igual a menos 120. Tô deixando o J na frente, é só organizar para ficar da mesma maneira. Então, vai ficar menos J mais P, que é igual a menos 120. Coloco ela aqui no meu sistema. Menos J mais P, que é igual a menos 120. Agora é só resolver pelo método que você achar melhor. Eu vou escolher o método da substituição. Então eu pego essa primeira equação aqui, ó. Menos J mais P é igual a menos 120. P é igual a menos 120 mais J. Então, por enquanto, eu vou falar que o P vale isso daqui. Pego a outra equação, 5J menos 7P, que é igual a 0. 5J menos, eu falei que o P vale menos 120 mais J, então vai ficar 7 vezes menos 120 mais J, que é igual a 0. 5J, aí agora eu faço a distributiva do 7 com o menos 120 com J. 7 vezes o 120, 840. Negativo com negativo, positivo. 7 vezes o J, 7J. Negativo com positivo, negativo, que é igual a 0. 5J menos 7J é igual a menos 840. 5J menos 7J vai dar menos 2J, que é igual
a 840, negativo. J é igual a menos 840 dividido por menos 2. J é igual a 420. Negativo com negativo vai ficar positivo. Então eu falo que o J vale 420. Substituo o valor do J dentro da outra equação. Então eu vou ter P é igual a menos 120 mais 420. Continuando aqui em cima, P é igual a menos 120 mais 420 é igual a 300. Quantas figurinhas tem cada um? Então a resposta: Pedro tem 300 figurinhas e João tem 420. Bem, pessoal, chegamos no final de mais uma correção. Então agora eu vou passar uma outra listinha de exercícios para vocês. Esses são os exercícios complementares que eu estou passando para vocês. Também são os exercícios da página 226 do livro de Matemática Bianchini. Lá vocês vão ver que são 8 exercícios, porém eu não vou passar todos. Eu passei o exercício 1, 2, 3, 5. Aqui está o restante do exercício 5, 6 e o 7. Eu não estou passando o exercício 4 e 8 para vocês. São exercícios que abordam tudo que a gente viu nesse capítulo de sistemas de equações de primeiro grau. Tentem fazer. Assim que possível, eu vou estar fazendo a correção dessa lista de exercícios complementares. Então, pessoal, até a próxima e tchau!